Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h38, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã fria de quarta-feira na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio o comandante da Guarda Civil Municipal, Weber Pimentel. Comandante Pimentel, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal. Muito bom dia a todos os ouvintes, à equipe da Rádio Prever FM, em nome da GCM, do governo Fábio Leite, agradeço a oportunidade. Quanto tempo de GCM já, Pimentel? Estou no 20º ano, sou da primeira turma. 20 anos já? Com bastante satisfação. Tivemos bastante dificuldade no começo e hoje, graças aos investimentos do Poder Público Municipal, uma parceria com a população e com a imprensa botucatuense, a Guarda Municipal de Botucatu é referência. Não, e é interessante porque a gente acompanha o dia a dia da Guarda, né? E quando a gente é da imprensa, a gente tem até a obrigação de acompanhar. A gente percebe a evolução da Guarda Municipal nesses últimos 20 anos, em termos de viatura, de estrutura, de equipe, né? 150 guardas GCMs hoje, enfim, existe uma evolução a olhos vistos, não, Pimentel? Sim, nós começamos em 2006, 3 de 2006, com 30 guardas municipais. Hoje somos 150. De 2006 até 2009 eram 2 viaturas por dia no horário de maior interesse da população. Hoje nós contamos com 18 viaturas. Caramba. Então isso é reflexo da credibilidade junto à população e investimentos do Poder Público Municipal, com toda certeza. André, e a gente percebe o seguinte, que o pessoal às vezes esquece até de ligar para a Polícia Militar, liga para a GCM. Não é nem esquece, viu, Márcio? Aí é o que o Pimentel está falando. Essa estrutura que a Guarda tem, dificilmente o município do nosso porte tem pela Polícia Militar. A gente não precisa entrar na questão aqui de quantas viaturas tem a Polícia Militar rodando no dia hoje, mas eu garanto que não é metade do que a Guarda tem aqui, segundo o Pimentel trouxe. E o diferencial do telefone é a proximidade, né? Porque de alguns anos para cá, e isso pode até refletir no aumento do serviço para a Guarda, acaba até sobrecarregando em algum ponto, entendo eu. Mas de uns tempos para cá, o governo do estado centralizou, né? A gente fala de descentralizar algumas coisas, mas centralizou o atendimento, por exemplo, da Polícia Militar em Sorocaba. Então você liga, você não fala mais com o Santana, que a gente estava falando fora do ar aqui, que era do CAD antigamente. Você ligava 190, caía no Santana, ali no batalhão, e ele atendia. Às vezes a dona Lourdes atendia o telefone. Então você conhece a cidade inteira, você conhece as pessoas, tem mais facilidade, que é o que a Guarda tem hoje, mas hoje não. Cai em Sorocaba, vai atender lá um soldado de Sorocaba que não sabe nem onde fica Botucatu, e até você explicar onde é, até ele passar para o centro daqui, até o centro passar para a viatura, a Guarda já está lá. E isso acaba de alguma forma, primeiro dá mais credibilidade, mas não sobrecarrega, Pimentel? Como é que é feito esse serviço conjunto? Desde o início do ano, juntamente com o nosso secretário, Sargento Laudo, nós sentamos e fizemos um novo planejamento de policiamento da Guarda Municipal. Então, para se ter uma ideia, André, durante o expediente tem 5 viaturas dedicadas a patrulhamento escolar. Essas viaturas só atendem ocorrências em escola, se for necessário. Caso contrário, 90% do tempo, elas estão fazendo um roteiro de patrulhamento, uma rota de patrulhamento, passando de escola em escola, entrando, conversando com a diretora, parando na frente da escola, do posto de saúde daquela região. Obviamente que a visibilidade dessas 5 viaturas no aspecto preventivo é muito grande, porque todos os pontos da cidade têm uma unidade de saúde ou uma escola. São 120 locais que a gente realiza esse patrulhamento com essas 5 viaturas. As outras viaturas, então nós temos 2 equipes de ROMU, que é aquela viatura azul, que inclusive, diga-se de passagem, nesse momento está fazendo uma operação com as forças de segurança. Obviamente não vou passar maiores detalhes, né, por questão de segurança dos próprios agentes e de segurança da informação, mas também essa credibilidade é fruto da integração, porque a gente não faz nada sozinho. Sem a Polícia Militar, sem a Polícia Civil, a gente não conseguiria ter esse viés mais comunitário. A Polícia Militar é mais ostensiva e a Polícia Civil, obviamente, é a investigativa. E a gente percebe também que essa muralha virtual, né, que a sede fica na GCM, não é isso? Que pode monitorar quase que a totalidade da cidade, né? As principais entradas e saídas da cidade são monitoradas, são 130 câmeras entre
PTZ, que é aquela que gira 360 graus e filma algum espaço público, em especial onde há maior aglomeração de pessoas e nas entradas das escolas, na frente das escolas. E tem as de leitura de placa, que monitora as entradas e saídas da cidade 24 horas. Então, se o meu carro sair, o seu carro sair, vai estar registrado lá. E se algum meliante ousar praticar algum crime aqui em Botucatu, vindo de outra cidade, ou praticar sair da cidade, vai ser registrado. No início do ano, teve um crime bárbaro que ocorreu em Cambé, no Paraná. Esses meliantes rodaram 400 quilômetros fugindo, assassinaram um taxista lá de 70 anos e entraram na cidade. Em menos de um minuto, num trabalho conjunto com as forças de segurança, esses 3 indivíduos, 3 homens mais uma mulher, foram presos aqui em Botucatu. Quer dizer, a câmera... Foi um divisor de águas, né, pra cidade. A câmera pegou, né? Pegou a placa, é isso? Isso, o que acontece? Basicamente, quando esses indivíduos praticaram o crime lá em Cambé, tem um sistema que é nacional, né? E foi alimentada essa placa num banco de dados nacional que a Guarda Municipal tem acesso, assim como as demais forças de segurança, e realmente, quem controla tudo isso é o Centro de Operações Integradas, o COI, que são guardas municipais que operam. Entendi. Mas a informação é para todas as forças de segurança. E quando ele entrou na cidade, rapidamente trouxe um alerta, né? Nós temos um grupo de WhatsApp das forças de segurança, que tem cerca de 300 e poucos operacionais lá, e rapidamente já colocou lá, olha, entrou pela Dandelmanto o carro que é de interesse da segurança pública. E quem abordou foi a Guarda Municipal, justamente por esse patrulhamento setorizado. Então, não são 18 viaturas que rodam aleatória no município. Então, tem setores pré-determinados para que ocorra uma cobertura praticamente 100% da área urbana e área rural. Entendi. E a Guarda virou referência, né? Até por esse trabalho. Não sei se você consegue contabilizar, mas muitas cidades vêm para Botucatu até para aprender como é que é feito, para implantação. Recentemente, eu me lembro, até participei dessa visita, vem vereadores de Bauru, várias cidades, né? Como é que é essa referência que vocês acabaram virando nesses 20 anos de Guarda? Olha, André, de 2013 a 2018 eu fui subcomandante. Até o final de 2018 eu contabilizava 56, 58 cidades que tinham vindo para Botucatu. Eu acredito que já passou de 100, nós já formamos algumas cidades aqui do estado de São Paulo. Inclusive começou um curso semana passada, onde a primeira turma de guardas municipais da Pratânia está fazendo um curso aqui, são 10 guardas e 5 guardas municipais de Areópolis, mais 6 de Botucatu. Quando montada a Guarda Municipal, a ideia inicial era para resguardar, para cuidar do patrimônio público, né? E houve também uma evolução muito grande. E hoje a população não consegue. Quando eu falei assim, o pessoal não se esquece de ligar a Polícia Militar. É pelas dificuldades que o André acabou citando e tudo mais, e também pela rapidez em que o atendimento acontece por parte da GCM. Então, quando se criou inicialmente para cuidar de patrimônio, isso mudou e hoje a Guarda Municipal participa de todas as ocorrências policiais, né? A evolução foi social e no aspecto da legislação também. Eu costumo dizer que o direito, que a lei, ela acompanha a evolução da sociedade. Então, em 2006, a Guarda tinha um viés patrimonial? Sim, tinha, com toda certeza. Foi evoluindo, a população foi precisando daquele patrulhamento comunitário, já havia prerrogativa de realizar prisões, só que em 2014 aprovou uma lei 13.022, que é uma lei federal, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E lá é praticamente um manual de como uma guarda deve trabalhar. E lá prevê esse policiamento ostensivo, né? Caracterizado com highlight, que são aquelas luzes que você falou que hoje de manhã viu perto da sua casa realizando patrulhamento. Então já previu tudo isso, então a guarda pode prender, né? Diga-se de passagem, fruto do nosso trabalho de investimento, trabalho dos guardas que estão na ponta da linha, que são eles que fazem o serviço, a gente só faz o planejamento. Esse ano nós estamos com 546 prisões. Numa conta rápida, se o mês acabasse hoje, seriam mais de 50 por mês.
quase 2 por dia. Obviamente que a gente não queria prender ninguém, mas se o indivíduo ousa praticar uma violência doméstica, praticar um furto, se o indivíduo está procurado pela justiça, que são praticamente metade dessas prisões, evidentemente que a guarda vai fazer cumprir a lei e conduzir essa pessoa à delegacia de polícia, conduzir da melhor maneira possível. Alguns ousam enfrentar e é utilizado de força, que tem prerrogativa legal, mas 99% das vezes a Guarda Municipal leva de uma maneira bem tranquila a condução desse indivíduo ou dessa pessoa à delegacia. Se a gente pensar em estatística, Pimentel, qual é a ocorrência que mais cai lá no 153, né? Que inclusive houve uma mudança de telefone, né? A guarda sempre, até essa viatura que a gente está vendo na tela aí, ainda tem aquele emblema de 199, mas mudou para 153. Esse é o telefone de emergência aqui de Botucatu. 199 ainda funciona com a Defesa Civil, né? Mas 153 é o da guarda, a gente tem que frisar esse número. Mas qual é o tipo de ocorrência que mais chega lá, que vocês têm mais atendimento? O que acontece, nós mensuramos tudo. Então o guarda para na porta da escola, mensura, a gente chama de policiamento escolar. Para na praça, a gente chama de operação presença. O guarda faz um patrulhamento naquele setor, a gente chama de patrulhamento preventivo. Então hoje, 92, 93% é de aspecto preventivo as ações da guarda. Então de 70 mil ações que a gente tem esse ano, que eu contabilizei hoje de manhã no sistema informatizado que nós temos acesso para controlar esses atendimentos, desses 70 mil, cerca de 7 mil seriam essas 500 e poucas prisões, e as outras ocorrências normalmente é mediação de conflito, que a gente fala que é uma briga familiar, uma discussão familiar que não atingiu o entendimento de crime, perturbação de sossego, que ainda tem em nossa cidade, e a guarda normalmente ela atende num viés comunitário, né, de mediador. Então, normalmente, se o Márcio faz barulho e é vizinho do André, o André não quer se identificar e pede para a guarda fazer a gentileza de orientar o Márcio que o barulho está excessivo. Então, o guarda faz esse papel de mediador normalmente. Pode ser o contrário também. Se ele estiver fazendo barulho, eu posso também entrar no anonimato. Se a gente pegar nos times, você tem feito mais barulho que eu, Márcio. Não tenho feito muito barulho ultimamente, mas eu até imaginei que a perturbação de sossego fosse uma das campeãs aí, Pimentel, até para entrar nessa questão, né? Como é que a guarda consegue fazer esse trabalho? Porque a perturbação de sossego é algo peculiar, né? Todo mundo tem ali na sua região alguém que dá trabalho e acho que é muito, porque você falou, não virou um crime ainda, né? Não sei se perturbação de sossego... Contravenção penal. Então não é um crime, então não tem como chegar e eu falar, olha, a abordagem tem que ser muito específica. De que forma vocês têm trabalhado nisso para conseguir mediar esses conflitos com sucesso, né? Porque às vezes também a guarda vai lá, o Márcio abaixou o som na hora que a viatura tava lá, ela foi embora, ele ergueu de novo, começou a soltar rojão pro Palmeiras lá. E aí? Soltar fogo de artifício com estampido é infração administrativa, diga-se de passagem. Na final do Varziano teve um indivíduo que, mesmo com a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal, ele soltou uma bomba lá com estampido, foi autuado em R$2.000, eu acredito que não tenha sido muito interessante para ele. Mas o que a guarda faz? Normalmente, o papel de mediador. Então, normalmente, a pessoa volta a praticar a perturbação, mas não é constante. Quando essa questão é crônica, que às vezes ocorre em estabelecimento comercial... porque tem a questão tem que fazer a diferenciação. Tem a casa, né? Tem a moradia, a residência, e tem os estabelecimentos comerciais que também fazem algum barulho acima do que está permitido no seu próprio alvará, né? Acho que é bom diferenciar isso. Isso. Né? Quando é casa, a gente vai, conversa, né? Até porque a pessoa está no momento de descontração. Geralmente é uma festa. Não que está liberado o barulho, mas assim, o que me parece ser razoável, salutar uma pessoa comemorando o aniversário da avó, do tio, da mãe, do pai, do irmão, sei lá, do sobrinho. Salutar que se tenha um som, mas que não seja excessivo, que respeite o direito do próximo. Quando é estabelecimento comercial, a Guarda Municipal ela faz uma verificação de alvará. Criou-se uma ideia que a guarda fiscaliza. Não, ela verifica, porque quem fiscaliza é o fiscal da prefeitura. Mas o fiscal não está 24 horas trabalhando. E a guarda é uma das poucas instituições que está 24 horas. Então ela, no seu poder de polícia administrativa, que está lá no Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é uma lei federal, ela verifica e orienta. Fala, olha, ô seu João, o senhor tem alvará?
Não, meu alvará até às 18. Não, mas são 22 horas, o senhor não pode ficar aberto até agora. O senhor vai fechar o estabelecimento? Eu vou fechar. Então consta tudo isso em boletim de ocorrência e encaminha para o fiscal. Quando o indivíduo fica insistindo em contrariar a lei, ele é autuado, algumas vezes conduzido à delegacia por desobediência, e às vezes, que já teve caso esse ano, o estabelecimento foi lacrado pela fiscalização. Então ele não pode abrir mais naquele local com aquele CNPJ. Lembrando que lei do silêncio após 22 horas, isso não existe. Perturbação de sossego independe do horário. Se 9 horas da manhã a pessoa tiver com som alto, fazendo uma faxina da casa e falar, tem sempre um vizinho que vai fazer faxina com som. Isso é perturbação de sossego também, né? Independente do horário, né, Pimentel? Exatamente. E veja que a gente tomou um rumo de um problema que tem na cidade de perturbação de sossego. E graças ao bom Deus, em primeiro lugar, sempre, nós não estamos falando de latrocínio, de homicídio, de roubo, de coisas graves que ocorram na cidade. Que bom que a perturbação de sossego é campeã. Né? Mas as forças de segurança, e o poder público, ela tem que trabalhar para melhorar sempre. Eu costumo dizer que a excelência é só um referencial, ela não existe. Só existe a palavra, mas ser excelente em qualquer aspecto é só um referencial que você busca eternamente, né? Até o chamado do Pai Eterno. Então, eu acredito assim, é importante a gente discutir isso, mas a gente tem que sempre lembrar que os índices criminais em Botucatu estão baixíssimos. Roubos, por exemplo, diminuiu pela metade esse ano. Então, às vezes a gente esquece, né, de agradecer. Eu faço uma comparação sempre quando eu converso com os guardas. Quando você está andando normal, está com saúde, você esquece que você tem perna, você esquece que você tem braço, você esquece que você enxerga. Basta você cair de cama, quebrou uma perna, quebrou um braço, daí você dá valor para aquela perna, para aquele braço. Então, é isso que a gente tem que refletir todos os dias e melhorar sempre. Cuidar sempre da segurança da nossa cidade. Pois não, André. A última pergunta do nosso ouvinte recebido aqui, o Juliano. A gente falou de estabelecimento comercial e de residência, mas ele tocou num ponto aqui que também a gente tem que orientar, que são as igrejas. Ele falou, aí quando a igreja está com som super alto aqui, já conversei com o pastor e nada, o que fazer? As igrejas têm uma legislação específica para a questão do som? Ela tem uma legislação específica, né? Quem fiscaliza programado é o fiscal, porque não me parece muito, salvo raras exceções, não me parece muito razoável chegar num culto, uma viatura com 2, 3 viaturas num culto, com highlight ligado, me parece desproporcional, né? Então eu acho que se a questão é crônica, Juliano, né? Isso deve ser encaminhado para a ouvidoria, pode chamar a guarda, a gente registra e encaminha para o fiscal. Alguns casos foi para o Ministério Público, mas o culto, né? Ele tem uma proteção constitucional. Então é um tema bem delicado, eu acho que o diálogo aí deve prevalecer, conversar com o pastor no momento fora do culto, explicar o que está acontecendo e achar um meio termo. Tem um caso bastante interessante que aconteceu num templo religioso aqui, que extrapolava até 10h30 o barulho. E numa conversa do vizinho para com os representantes desse templo religioso, ficou acordado que até 9h30 tá bom. Pode fazer o barulho pro vizinho, até 9h30. Depois das 9h30, desliga. Esse é o combinado. Então, quando passa 5 minutos, ele manda mensagem. Olha, tá passando do horário. E encerra o culto. Ô Pimentel, já pra gente encerrar, 7h57, nós temos a central da guarda aqui na Vitorati. Existe algum pedido para que tenhamos outra base em outra localidade, em outro ponto, em outro bairro da cidade? Olha, com esse efetivo, esse espaço ainda comporta os guardas municipais. Diga-se de passagem, desde o começo do ano nós estamos melhorando ali as instalações, né, para que os guardas tenham um espaço melhor para ser utilizado sempre. Não há esse estudo. E complementando aquela questão do telefone 153, esse número 153 foi destinado às guardas municipais desde 2014. Mas o telefone 199, ele ainda existe, que é destinado à Defesa Civil e chega lá no COI. Entendi. Quando tem alguma ocorrência de interesse da Defesa Civil, tão somente a gente repassa ao coordenador da Defesa Civil, o Lucas Trombaco, que é guarda municipal também. Pimentel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por toda a guarnição da Guarda Civil Municipal de Botucatu e conte sempre com a Prever FM, viu?
Muito obrigado pelo espaço, pela receptividade. Não conhecia aqui, parabéns pelo trabalho. Eu não consigo acompanhar todas as rádios, mas eu vou mudando de manhã, escutando um pouco de cada uma. De vez em quando, à noite, eu vejo algum trecho que teve repercussão. É um trabalho inovador, um espaço aconchegante, né? Gostaria de agradecer o prefeito Fábio Leite, o secretário Sargento Laudo, que a cada dia nos ensina algo novo para que a gente inove no tocante à gestão, e em especial aos guardas municipais que estão lá na ponta da linha. Esses sim são dignos de elogio, porque esses encaram a chuva, o calor, a noitada brava aí, noites frias, né? O inverno fora de época que está acontecendo em Botucatu, mas esses guardas são verdadeiros guerreiros. Fica aqui meu agradecimento especial do fundo do coração. Bom dia, Pimentel. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.